sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós permanecemos aqui na Polônia, pátria dos meus ancestrais paternos, e continuamos na capital do país, Varsóvia, essa cidade multiplamente artística, histórica, existencial, filosófica e estética. Vocês me veem aqui? Deixa eu mostrar para vocês, gente. Secundado aí por esse arranha-céu de vidro, secundado pelo centro de Varsóvia, vocês me veem aqui nesse museu. É o complexo do museu da revolta do Levante de Varsóvia de 1944. No primeiro vídeo das viagens de Vassoler aqui em Varsóvia, esse é o terceiro, né? O primeiro vídeo foi sobre o gueto de Varsóvia, o gueto judaico de Varsóvia, a heróica revolta do gueto em 1943. O segundo vídeo foi sobre o cineasta Krzysztof Kieslowski. Nós fomos ao cemitério onde ele está enterrado e falamos sobre a filmagem do Decálogo Kieslowskiano aqui em Varsóvia. E neste terceiro vídeo, na capital polonesa, eu quero falar sobre o Levante de Varsóvia, sobre esse importante movimento, que foi antecedido pela revolta do gueto judaico, que se tornou um marco, porque ao mesmo tempo que era uma revolta contra o antissemitismo odiento dos nazistas, também era uma revolta contra a ocupação estrangeira da Polônia. Porque o gueto, ele foi amurado, ele foi cindido de Varsóvia, e os judeus eram poloneses e estavam lutando tanto por sua liberdade de credo e de vivência como judeus, quanto por sua liberdade como poloneses. Então, o que acontece, gente, para contar a vocês aqui os antecedentes. Em 1944, a guerra está praticamente decidida. Aliás, desde que os nazistas perderam a Batalha de Stalingrado em fins de 42, a coisa mudou de figura, porque o Exército Vermelho tinha conseguido reverter as primeiras vitórias da Wehrmacht, da Força Armada, das Forças Armadas Alemãs, e a partir de então o Exército Vermelho foi se espraiando e, como nós sabemos hoje, ele foi encurralar as tropas hitleristas em Berlim. A questão era que as conferências realizadas entre os líderes dos aliados, nomeadamente Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, e Joseph Stalin, ditador da União Soviética, essas conferências estavam dividindo a Europa em zonas de influência das potências aliadas. E os nacionalistas poloneses não queriam passar da dominação nazista para a vindoura dominação soviética que de fato aconteceria. Então, o Levante de Varsóvia, ele é, ao mesmo tempo, vejam vocês, um levante contra a ocupação imediata dos nazistas, que, de qualquer maneira, e essas eram as projeções da época, iam ser derrotados na guerra, contra, vejam vocês, os comunistas poloneses, que por sua vez eram apoiados pelos stalinistas, pelos soviéticos. Então era uma manobra trifronte de contraposição em relação aos comunistas poloneses, aos nazistas e aos soviéticos. A questão, gente, como eu vou explicar a vocês, é que o Stalin fez com que as tropas do Exército Vermelho ficassem estacionadas numa das margens do rio Vístula, e a chapa esquentou aqui em Varsóvia. O levante foi heróico, durou 3 meses, de agosto a outubro de 1944, pegando o verão e o início do outono, e houve milhares, dezenas de milhares de mortes de heróicos partisãs, heróicos civis e militares poloneses contra a ocupação nazista. Vocês vão ver aqui, ó, esse é o símbolo da Polônia sublevada, de Varsóvia sublevada e da Polônia sublevada. É um símbolo que tem a âncora, porque, gente, essa saída para o Mar Báltico, ao norte da Polônia, ali na cidade portuária de Gdansk, é muito importante historicamente. Os alemães queriam essa saída para si. Pra vocês terem uma ideia, hoje a cidade de Kaliningrado, antiga possessão alemã, pertence à Federação Russa e está à beira do Báltico, né? Então você tem a âncora
e você tem a Polônia nascendo ali das cinzas da ocupação. Eu vou entrar aqui nessa casinha onde eu comprei o bilhete, e aí eu quero mostrar para vocês alguns pôsteres do Levante de Varsóvia, e aí eu tive autorização, é possível filmar dentro do museu. Então, claro, eu não vou acompanhar toda a exposição, mas vou escolher alguns pontos fundamentais desse museu do Levante de Varsóvia para mostrar a vocês. Comecemos então a singrar mais uma etapa histórica das viagens de Vassoler, com o levante histórico de Varsóvia contra os nazistas e depois contra os comunistas poloneses e soviéticos, nas viagens de Vassoler na Polônia. Continuemos. Pessoal, eu entrei aqui, ó, numa livraria, junto à qual se podem comprar os bilhetes para o museu. Vocês veem um livro aqui sobre o Levante de 1944, Norman Davies, a Batalha por Varsóvia. Eu quero mostrar a vocês aqui alguns pôsteres. Vamos lá que eu vou pegar a câmera aqui para mostrar a vocês alguns pôsteres de Varsóvia. Vejam só. Maria e Irena, que lutaram. Quantos civis pereceram, né? Nessa batalha, ó, os aviões, aqui as fábricas de aviões. Vejam vocês aqui, ó. Um casal, ó, o rapaz oficial, né? Da tropa, uma criança participando também da sublevação. Vejam vocês. E aqui é interessante, gente, porque essa estética dos cartazes, ó, aqui, na verdade, um cartaz dos aliados, né? Construam mais B-24, são os aviões estadunidenses. E é importante dizer que havia, entre os aliados, o sistema de apoio militar Land-Lease, e os Estados Unidos entregavam artefatos militares para a União Soviética lutar contra os nazistas. Olhem só, gente, isso aqui é o avião. Vou supor aqui o B-24, ó, sobrevoando a Alemanha, que bombardeava. Vocês estão vendo aqui alguns cartazes, ó. Estou tentando mostrar a vocês aqui o símbolo da Polônia, o símbolo nacional da Polônia. Vejam só, com essa águia. E o símbolo da Polônia sublevada contra os nazistas. Nós já mostramos, no primeiro vídeo das viagens de Vassoler, eu mostrei a vocês o monumento do Levante de Varsóvia, os heróis do Levante de Varsóvia, no centro da cidade, ali perto daquele primeiro local de marcação do muro do gueto judaico. Então, eu não vou voltar a esse monumento nesse vídeo, vocês podem assistir ao primeiro vídeo das viagens de Vassoler em Varsóvia para vê-lo. Olhem só, gente, aqui, ó. Tô tentando mostrar a vocês, ó, as pessoas tentando lutar, ó. São vários cartazes aqui. Olhem só, gente. Vejam aqui os partisãs. Eles estão com são partisãs, lutadores, ó, com a metralhadora, tá com a sua namorada, que apoiava o levante, e o rapaz aqui com as cores da Polônia no capacete. Olhem só. Tá aqui, gente. Vejam vocês. Eu não consigo ler em polonês, mas vocês veem aqui, ó, algo como símbolo da vitória e da justiça, Palas Atena com armas na mão, né? Para lutar a favor do Levante de Varsóvia. Então, estou mostrando, ó. Olha que belos cartazes, ó. E aqui parece o diabo. Aqui eu não consigo ler. Aqui, diabo, eu vou deduzir que é o diabo. Talvez o ocupante nazista. E essa moça com chapéu de enfermeira, ó. Né? E aí vocês veem. Olha aqui o paraquedista, de repente, ó. Sublevado. Mais uma vez. Gente, tá aí, ó. Então, esse vamos sair aqui do local do caixa. Esse é o museu. A gente vai, então, agora, a entrada tá pra lá. Eu caminhei, vocês estão vendo um outro vídeo, mas eu estou fazendo esse vídeo no mesmo dia em que terminei o vídeo anterior das viagens de Vassoler, tendo ido ao cemitério onde está enterrado o mestre Krzysztof Kieslowski. Caminhei toda em extensão e agora eu vou entrar no museu. E vocês acompanham o meu périplo um périplo panorâmico, né? A gente não vai exaurir esse tema, mas é muito interessante porque mostra que, a despeito do horror da dominação nazista, os judeus poloneses e os poloneses católicos, bom, a Polônia se sublevou, a Polônia não se ajoelhou diante da dominação nazista e depois os soviéticos tiveram que se ver com um país que tem fortes traços de nacionalidade.
Um país tão acossado historicamente quanto a Polônia, quanto a Polônia, tão premente da sua identidade nacional, tendo sido dominado por vários impérios, quer se colocar em pé com as próprias pernas. Então, essa dimensão de tentar acossar justamente o Sindicato Solidariedade Solidarność, com Lech Walesa, se estendeu, gente, por toda a década de 80 até que o regime colapsou, o regime do socialismo real colapsou. Comecemos então, Museu do Levante de Varsóvia, Polônia, viagens de Vassoler. Pessoal, nós já estamos aqui dentro do museu e é interessante que a gente ouve barulho de explosão. E a vida era sobremaneira clandestina, subterrânea, armas escondidas em estações de metrô, em sacristias, em igrejas, as pessoas se esgueirando pela tubulação de esgoto, pela rede de esgoto subterrânea. Eu quero mostrar a vocês, ó, tenho aqui um slide, agora há pouco estava com um mapa que era bem didático para ver de um lado a União Soviética gigantesca se espraiando, de outro a Alemanha nazista, e ambas espremendo e pressionando a Polônia, entre elas, né? Então, aqui vocês têm algumas imagens, ó, da guerra, gente. Vocês estão ouvindo? Eu vou percorrendo aqui, ó. Vocês têm aqui. Isso aqui é um sistema interativo, por meio do qual as pessoas aqui falam, né, ó, são revoltosos, ó, que participaram olha só, por exemplo, aqui, ó, a Hacerska Zawisli era uma guia do outro lado do rio Vístula. Olhem só, ela participou do Levante. E olhem esse tipo de telefone, gente. Olha que interessante esse tipo de telefone aqui que eu mostro a vocês. E a gente vai percorrendo e vai vendo aqui. Aqui, ó, eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Aqui vocês têm, ó, aqui a Alemanha nazista está no auge do seu poder e está se contrapondo à União Soviética. Mas isso vai mudar, ó. O mapa vai mostrando o espraiamento. Olha como a União Soviética perde território, bate em Stalingrado. Vai bater em Stalingrado daqui a pouco. A hora que bate em Stalingrado, para de espraiar, né? E aí as tropas soviéticas começam a se contrapor. Vem o inverno, ó, olha aí, gente, 22 de junho de 41, a vitória soviética em Stalingrado e a guerra começa, ó, Stalingrado, o inverno, a guerra começa a ter reversão. Olha só, gente, agora o que vai acontecer. Olha aí, ó, olha como a Alemanha nazista começa a perder o terreno. Vejam vocês, olha lá, agora as forças soviéticas vão se espraiando. Vejam vocês, eu quero mostrar essa interação com a guerra aqui. E aqui vocês têm o mapa da Polônia, ó, Varsóvia. Olha como os soviéticos vão chegando perto da Polônia, vão chegando. Todas essas fronteiras. Vocês veem ali, ó, que na parte norte da Polônia, hoje é local onde ficam os países bálticos. Vilnius, hoje é cidade da Lituânia. E aí entram as forças soviéticas, primeiramente aqui pela região sudeste, pegam Lvov. Hoje, essa região aqui, ó, é parte da Ucrânia. Então aqui vocês veem os conflitos encarniçadíssimos entre poloneses e ucranianos. A Ucrânia está aqui embaixo, gente. Então eles vão chegando a Lublin, vejam vocês, a Vilnius, onde é a Lituânia hoje, estão se aproximando de Varsóvia. Isso aqui é muito interativo, muito interessante para vocês entenderem o espraiamento do Exército Vermelho na guerra. Vão chegar a Varsóvia, olha lá. E chegaram a Varsóvia, o Exército Vermelho. O Levante é uma tentativa de se antecipar, eles queriam se antecipar à chegada das forças comunistas para que Varsóvia fosse liberada e tivesse um governo próprio, se colocando em pé contra a ocupação, trocar uma ocupação por outra, né? Saem os nazistas e entram os comunistas. Tá aí, ó. E aí a Varsóvia, olha lá, ó, a partir de 1º de agosto de 1944, Varsóvia se subleva para que a capital fique em pé. O que os soviéticos fazem? O que o Stalin faz? Ele simplesmente fala, ó, vamos deixar os nazistas e os insurrectos em Varsóvia se matarem e a gente entra em Varsóvia com os escombros. 85% aqui da capital, Varsóvia, estavam destruídos quando o Exército Vermelho entrou na cidade. Uma verdadeira tragédia. Os alemães sistematicamente destruíram prédios a prédios aqui da capital. Olhem só, gente. Vamos entrar aqui, ó. Esse aqui é o monumento à criança insurrecta. Olhem só, tem uma praça, tem um monumento aqui na praça em Varsóvia. Você vê que as crianças entraram na batalha. Olhem só, gente, crianças participando da luta pela Polônia livre. Então vocês imaginam, né?
Olha lá, cozinha, as crianças desenhando. Vocês que já viram as viagens de Vassoler, os vídeos das viagens de Vassoler em Bratislava, se lembram de que no Instituto Polonês, lá em Bratislava, na Eslováquia, eu mostrei a vocês uma série de desenhos que estavam expostos lá, de crianças retratando a guerra, retratando como viam os soldados e assim por diante. Olhem só. Isso aqui, ó. Então, a Rússia soviética, o terceiro Reich alemão e a Polônia entre ambos. E aqui está mostrando o começo da guerra. Quando a Polônia foi retalhada a leste e a oeste, Varsóvia ficando com os nazistas e o leste ficando aqui com os soviéticos. Hoje, por exemplo, essa cidade aqui, Vilnius, está na Lituânia. A Polônia está restrita aqui pelo norte. Olha só, gente, isso é história, tá? Isso tudo é história. Hoje, aqui na região do Mar Báltico, tem Kaliningrado, que pertencia à Alemanha. Então, olha aqui, ó, vocês veem os ursinhos. Gente, isso aqui é um tesouro histórico que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é uma sala de aula, ó. Vejam só, as crianças participando da guerra, participando da contraposição. Eram os patriotas, crianças que tiveram, infelizmente, que envelhecer, pular a fase da infância e entrar diretamente na vida adulta, né? Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar a tomada aqui para poder tirar umas fotos e a gente continua, vamos passar por vários aspectos desse museu na sequência. Viagens de Vassoler com pequeno insurrecto, réplicas das crianças, os aviões, olha os tanques. Olha aí, gente, isso aqui não era só tanquinho de brinquedo e aviãozinho de brinquedo, né? Era realmente o barulho da guerra, o som da explosão, ó, as granadas, ó. Todos os desenhos eram materializados na vivência dessas crianças. Pessoal, agora a gente chega a um átrio aqui do museu e vocês veem imagens da Varsóvia ocupada. Olhem só, restos, escombros da cidade que despontam para nós depois da luta que os poloneses heróicos imprimiram aos nazistas entre agosto e outubro de 1944, né? Olhem só, gente, que é a contraposição entre União Soviética e Alemanha nazista, vejam só. Aqui o governo geral nazista, fora do Reich, vejam só. A Alemanha aqui dividida, vocês têm de um lado a República Tcheca, de outro lado a Polônia, vejam vocês. E a gente vai percorrendo aqui, ó, o átrio do museu. Vocês têm até uns locais de observação, ó. Deixa eu ver, eu vou colocar meu olho aqui, ó. E é interessante que a gente colocando aqui, ó, o olho, ó, dá para colocar para vocês aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó. A gente vê pessoas sendo escoltadas, andando de bicicleta, sendo escoltadas aqui, propaganda de guerra. Gente, isso aqui é um verdadeiro inventário do esforço de guerra polonês para acabar com a opressão. Vejam vocês, ó. A gente vai perguntando, uma pistola aqui, ó, que os partisãs, que os agentes da revolta utilizaram. Vejam só. E era uma tentativa, gente. Os alemães consideravam os eslavos, consideravam poloneses, ucranianos, bielorrussos, russos, como seres humanos de segunda classe. Esses criminosos nazistas assim pensavam. A galope da xenofobia, do racismo, do etnocentrismo, que fomentado na Europa durante séculos, mas com matizes modernos no século XIX. Olhem só, gente. Aqui um cartaz importantíssimo, ó, da Polônia sublevada. E vocês veem baionetas furando, ó, aqui provavelmente o muro do gueto, Varsóvia sublevada, e furando a bandeira do Reich, a suástica, derrotando aqui a dominação nazista. Olha só, se a gente vê aqui tipo uma casa-mata, uma fortificação com a bandeira polonesa, ó, para restabelecer o comando polonês em Varsóvia. Olha o que vocês veem. Interessantíssimo isso aqui, gente. Aqui, ó, o que nós temos aqui? Eram, obviamente, oficinas clandestinas para impressão, ó, de panfletos para Polati, poloneses, levante-se. Então isso aqui, gente, máquina de escrever, ó, máquina de impressão para conseguir, para fazer com que os poloneses se sublevassem. Olha, isso aqui foi tudo reduzido a escombros, a gente está vendo aqui. Mas a gente tem a máquina de impressão aqui desses panfletos que eram distribuídos
sob risco de aqueles que fossem pegos distribuindo isso serem mortos, serem fuzilados, serem torturados, para que fossem encontrados os centros de subversão, que os nazistas consideravam de subversão e que eram os centros revoltosos da Polônia. Olha aí, gente, a gente vai percorrendo aqui, ó. Olha lá, um senhor dando depoimento, vejam só. E essas motonetas da época, ó. Gente, isso aqui é uma preciosidade histórica e eu já vi aqui estudantes vindo para cá. Olha aí, a gente vai percorrendo o museu, ó. Sala da Libertação, ó. O triste é que, de fato, a revolta de Varsóvia foi derrotada pelos nazistas. Varsóvia foi destroçada pelos nazistas. Ó, a gente está entrando num local mais escuro aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem com a luz. Olha, tem um avião aqui sobrevoando, né? Sobrelevado. E vocês vão sentindo o barulho da guerra, a tensão da guerra, as explosões, o barulho onipresente do motor. Vejam vocês do avião. E ali a gente vai mostrar, ó, olhem só. Meu Deus, agora eu vou mostrar para vocês, ó, a imagem do que restou de Varsóvia. Cidade de ruínas. Gente, 85... Isso é Varsóvia, gente. Olhem só, isso aqui é o rio Vístula, ó, as pontes destruídas, ó, todas destruídas. Os nazistas, antes de sair da Polônia, fizeram questão, porque assim, o nazismo é o espraiamento da metástase da dominação do outro e se perde pelo darwinismo social. Eles, vendo que não são mais conquistadores, então eles devem destruir tudo, eles devem fazer o hacking e a destruição de todo o real antes de se matarem eles próprios. Esse foi o destino do Goebbels e esse foi o destino do Hitler, dois suicidas. Aqui vocês veem, ó, olhem só. Nossa, uma cidade completamente destroçada, não restou nada de Varsóvia, gente. Olha essa linda cidade hoje que a gente vê. Que tristeza, gente, que tragédia, minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu, ó. Meu Pai eterno. Então, aqui tem um auditório, eu vou assistir a esse filme depois. Antes de eu assistir a esse filme, eu só quero fazer mais uma tomada para vocês. E aí eu vou tirar umas fotos dessa outra parte do museu e vou assistir ao filme ali para depois trazer mais impressões para vocês, ó. Aqui, ó, tem um outro... Aqui tem as cadeiras, ó, você assiste a uma outra tomada ali do filme. Gente, impressionante. Vamos então, eu vou tirar umas fotos aqui dessa parte do museu e depois a gente continua aqui, Viagens de Vassoler no Museu do Levante de Varsóvia, Polônia. Pessoal, o filme que eu acabei de assistir ali dentro, ó, tem um cinema, é aterrador, aterrador. Eu quero mostrar para vocês de perto, olhem só. 85% da cidade de Varsóvia foram destruídos pelos alemães na sua saída, pelas tropas nazistas, que sistematicamente operaram a ruína de Varsóvia. E eu conversei aqui com funcionários do museu, tive uma conversa interessantíssima. Gente, por isso que viajar é importante, para a gente saber como as pessoas do local pensam e para que a gente para que nós possamos formar nossas convicções a partir da alteridade. Eles contaram uma piada que eu tinha ouvido uma vez. A minha irmã celebrou um aniversário. Minha irmã, filha do meu pai Tadeu, polonês, filho de poloneses. Então minha irmã é neta de poloneses, a Larissa. E aí os funcionários do museu disseram o seguinte: o povo polonês tem muita desconfiança e animosidade, muitas vezes, com relação aos alemães que dominaram a Polônia durante a Segunda Guerra e com relação aos soviéticos que dominaram o país durante a segunda metade do século XX. E a diferença, essa é uma piada triste, trágica, terrível. O soviético chega até você, diz que é seu amigo, mas está te dando uma facada. E o alemão não gosta de você e te destrói de cara. Essa é a diferença que eles colocam, mas ambos sentem muita dor. E falaram, né, que, por exemplo, falar sobre o massacre de Katyn, eu vou mostrando para vocês o museu aqui, ó, e vou mostrando novamente as ruínas de Varsóvia, que falar sobre o massacre de Katyn na década de 50, quando o stalinismo ainda vigia aqui na Polônia socialista, era fazer com que uma pessoa fosse morta. Na década de 60 seria presa. Se professores falassem sobre o massacre de Katyn, em que os criminosos do NKVD stalinista mataram os oficiais poloneses na década de 80, o professor poderia perder o emprego, mas
já não sofria tanto, porque uma ala mais liberal do Partido Comunista havia chegado ao poder. Vamos nos lembrar de que na década de 80 vem Mikhail Gorbachev ao poder, e com a perestroika, a reformulação econômica, e a glasnost, a reformulação política, há mais liberdade de expressão. Então, gente, essas experiências são as experiências que fazem com que viajar seja realmente conhecer, expandir o horizonte de conhecimento, expandir a sua dimensão da realidade e da perspectiva de interpretação histórica. Viagens de Vassoler, continuemos aqui no museu do Levante de Varsóvia, Polônia, no coração da Europa Central e do Leste. Olha só, pessoal, eu subi aqui o andar do museu e aqui vocês veem algumas armas, ó, essa metralhadora de tiros múltiplos. Vejam só, o camarada manuseia e ele levanta, ela se move na vertical e vai disparando. Vejam vocês, olhem só, gente, metralhadora com a cartucheira, essas são as armas, as pistolas, ali essa bomba de disparo, a cartucheira, olhem só. Aqui são as armas da resistência do Levante que os poloneses tentaram mover contra os nazistas. Aqui, ó, vejam aqui o cap. E eu quero dizer uma coisa, viu? Os funcionários aqui do museu disseram que os membros do exército polonês, da resistência, do Levante, que acabaram nas prisões do Stalin na União Soviética, sofreram mais do que aqueles. Essa foi uma colocação dos funcionários aqui do museu, de que eles sofriam menos com os alemães do que com os soviéticos. Olhem que coisa, gente, nas prisões. Claro que eles se ressentem profundamente, tanto de alemães quanto de soviéticos, russos. Aqui, ó, a farda de um militar aqui, polonês, do Levante. E a gente vai caminhando por aqui, o museu tem vários andares, ó. Vejam vocês, eu vou mostrando para vocês essas várias locações, ó. A gente tem aqui a chegada, aqui, ó, já no pós, aqui já no pós Segunda Guerra, e eles falaram ainda o seguinte, né? Que o Churchill não queria que a Silésia, o sul da Polônia, pertencesse à Polônia, e o Stalin é que concedeu a Silésia para a Polônia. Olha que coisa, gente. É que o símbolo da União Soviética, vocês veem a foice e o martelo, né? Vejam vocês. E aqui a gente vai vendo essa exposição, tem um café ali, ó. Então o museu, não sei se está fechado, está fechado, ó. Tem um café aqui que a gente pode ver, ó. Ó, parece um café local, olhem só, da época, ó. Uns sofazinhos, um café ali da época. Então a gente vai percorrendo o museu e eles disseram então que as prisões stalinistas eram um terror. Lembre-se de que eu disse a vocês no começo desse vídeo que os nacionalistas poloneses não queriam a dominação da Polônia pelos soviéticos, porque entreviam trocar uma dominação por outra. Vejam vocês, a gente vai entrando em mais um lugar. Olhem só. Então aqui, ó, vocês têm... E aqui uma sala de uma casa, olha só, gente, uma casa polonesa da época, o rádio, obviamente não havia TV. Eu vou mostrando aqui para vocês, ó, como as pessoas viviam. Eu tenho sempre muita curiosidade para ver nos regimes, nas formas de desenvolvimento social, como era a vida privada das pessoas, como as pessoas viviam sob esse ou aquele regimes, né? Para além de aspectos de propaganda, eu quero saber isso também. Então, vou mostrando a vocês, ó, a gente vai caminhando. Aqui a roupa de um clérigo, padre católico, vejam vocês. E o que acontece? O Levante é esmagado, os alemães, ao se retirarem, olhem só, gente. E a cova, olhem só, a cova era feita de areia, ó, não tinha nem como sepultar a pessoa direito. Então, a pessoa era colocada com a cruz, na cruz o nome da pessoa e a bandeira polonesa enrolada na cruz. E aqui vocês veem, ó, o capacete do camarada com um furo no casco. E ele deve ter morrido por causa desse estilhaço de bomba que perfurou o capacete. Olha que coisa trágica, gente. E aqui pessoas que pereceram, olhem só. No Levante, aqui nós temos os túmulos.
Vejam vocês. Então vou mostrando a vocês, tudo isso é muito importante para disseminar a história da Polônia, a história da Europa, a história desse que foi até hoje. Esperamos que nunca mais se repita, que nunca mais haja algo nessa escala, porque com poder nuclear, se houver algo nessa escala, acaba o mundo. Que algo assim nunca mais se repita. Olha aí, gente. Olhem que bela representação de Jesus Cristo aqui. Vejam vocês. Linda representação de Cristo. Melancólico. E aí os soviéticos já chegando, vejam vocês, no pós-guerra, estabelecendo seu poder. Uma farda aqui do exército polonês, ó. Então as exposições aqui, o exército, o museu é todo muito bem ramificado. Mas eu quero dizer para vocês que eu vi essas informações. Gente, é assim que eu escrevo meus textos, quando eu estou fazendo relatos históricos. Eu converso com as pessoas, e sempre conversando com as pessoas que viveram, que são inteligentes, que estudam, que têm posições da história oral, que conversam, que têm memórias de casa. E tudo isso a gente aprende muito sobre história, gente. Então, civis massacrados pelos nazistas, militares massacrados, depois chegam os soviéticos, estabelecem o poder. Havia, no início da Segunda Guerra Mundial, cerca de 1.300.000 habitantes em Varsóvia. Depois, no Levante, quando no Levante havia 900.000. Quando acaba o Levante, quando chegam os soviéticos, quando há esse monte de ruínas e os nazistas sistematicamente destroem quarteirão a quarteirão de Varsóvia, antes de saírem, restam 1.000 pessoas na cidade. E outra coisa que eles disseram que é muito interessante é que, por exemplo, a reconstrução de símbolos nacionais poloneses era muito mal vista pelo regime soviético, que queria apagar a identidade polonesa. Só o Castelo Real só foi reconstruído, a sua reconstrução só foi terminada em 1984, quando já havia uma ala mais liberal do Partido Comunista no poder. Então por aí vocês percebem como os poloneses se ressentem em relação à dominação russa, soviética no país. Porque o russo virava uma segunda língua, quando não a primeira, porque o país se sentia ocupado ainda uma vez. Olhem aqui, gente. Vejam vocês. Resquícios de bomba. O que pode o corpo humano frágil, indefeso, contra essas cobras de metal, contra essas explosões? Meu Pai eterno. Vamos continuar aqui a andar. Muita coisa, gente, nesse museu que vocês vão vendo comigo. Viagens de Vassolera aqui na Polônia. Nossa Senhora. E aqui vocês veem, ó, uma outra exposição, ó. Vamos ver, talvez alguns artefatos aqui do que as pessoas... Olha aí, gente, como eram as casas, como as pessoas dormiam, se vestiam, se deitavam, se banhavam. Olha aqui, gente, que preciosidade da época da guerra, que foi destroçada entre os escombros. 1.000 pessoas haviam permanecido em Varsóvia, ao fim e ao cabo, com 85% da cidade avariada. Gente, eu não pude mostrar o filme, né, a que eu assisti dentro aqui do museu, porque tem os direitos autorais, vamos respeitar isso. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, né, olha só, vou mostrando aqui a vocês. Eu quero dizer a vocês que eu fiquei me lembrando de uma colocação do Milan Kundera, escritor tcheco Milan Kundera, que disse assim: olha, Budapeste, Varsóvia se ressentem porque Praga não foi tão destruída como Budapeste e Varsóvia. Varsóvia foi destroçada. Berlim, então, minha Nossa Senhora, né? Então, gente, tá aí pra vocês. Tem mais, ó, tem mais um andar ali que a gente pode subir. Vamos lá. Eu continuo essa tomada quando chegar já ao outro andar, gente. Viagens de Vassolera, Museu do Levante em Varsóvia, Polônia. Olha aqui, gente, em miniatura. Aqui eram reduzidos os edifícios lindos de Varsóvia. E outra coisa que me disseram aqui é que... Deixa eu tentar pegar a luz aqui para vocês. Aquilo que era considerado Varsóvia burguesa não foi reconstruída. Vocês percebem, não? Então a herança identitária da cidade foi se perdendo. Olhem aqui, eram reduzidos os edifícios por essa maquete, gente. Vejam aqui, ó.
Restava nada, só os vergalhões, gente, uma tragédia. Aqui, ó, outra imagem, meu Deus do céu. E esse aqui é o último andar do museu, infelizmente está vazio aqui, ó. Mas vocês vão vendo esses artefatos. E a gente vai passando por aqui, ó. Olha aqui, ó, uma sala de... Não sei se vocês conseguem... Aqui uma sala de reunião, ó, da clandestinidade. O pessoal... Olha aqui, ó, alguns documentos. Gente, tudo isso aqui transpira o ar da época, quando as pessoas tentavam aí salvar a Polônia. Olhem só, salvando um símbolo, Jesus Cristo, a Polônia católica. E vocês veem aqui... Essa é a identidade polonesa, gente. Aqui, ó, as armas. Olhem só. Como era apoiada, né? Essa metralhadora em tripé, ó. Vejam só como ela era apoiada. Eu vou mostrando a vocês. São várias armas aqui. E elas ficavam, gente. Essas armas eram escondidas em estações de metrô, sacristias, igrejas, subterrâneos. E esperavam o momento certo de virem à tona. Olha aqui. E muitas enfermeiras da Cruz Vermelha, às vezes, carregavam armas sob risco de serem presas, gente. Uma verdadeira tragédia, né? Tá aí, gente. Então, esse é o museu. Aqui uma visão panorâmica do museu para vocês. Esse é o Museu do Levante polonês em Varsóvia. Infelizmente, o Levante foi totalmente suprimido pelos nazistas, que destruíram a capital Varsóvia e... Depois bateram em retirada, os soviéticos chegaram e só saíram daqui após o colapso da União Soviética. E aliás, a rapaziada aqui do museu estava dizendo que, olha, depois do colapso ainda havia tropas aqui da Rússia. E a gente sabe que depois aí do colapso da União Soviética, os países da antiga Cortina de Ferro aderiram à OTAN. E eles disseram, né, que tem dois vizinhos, a Polônia tem dois vizinhos poderosos, não confiam em ambos e sentem medo dos russos. Vejam vocês. E é um sentimento real, gente. Não é um sentimento livresco, abstrato. O país foi dominado pelos russos, pelos soviéticos durante 50 anos e pelos alemães durante a Segunda Guerra. Tá aqui, gente. Levante de Varsóvia para vocês. Viagens de Vassoler. Vou tirar umas fotos do museu e a gente tem mais pontos de Varsóvia para vermos. Continuemos. Pessoal, a gente está aqui na rua Grybowska, que é a rua mesma do Museu do Levante de Varsóvia, só que a gente está se dirigindo agora a um prédio histórico aqui da cidade de Varsóvia. E eu, nesse momento, quero mostrar a vocês 3 camadas de edifício. Ali ao fundo vocês veem um provável edifício do realismo socialista, este espelhado aqui do capitalismo atual. Olha, e um edifício aqui, gente, que pode remontar de repente. Eu só não vou dizer para vocês que remontaria a Varsóvia da Segunda Guerra, porque vocês viram em tomadas anteriores das viagens de Vassoler, neste vídeo, a partir do Museu do Levante, que nada praticamente sobrou de Varsóvia, mas a gente pode fazer ideia aí de um edifício bem antigo, ladeado por edifício do realismo socialista e por esse prédio espelhado do capitalismo pós-soviético na Polônia. Então a gente tem várias camadas de historicidade e arquitetura aqui na Polônia. Olhem só, gente, viagens de Vassoler, com seus panoramas, com suas implicações históricas, políticas, e a gente vai caminhando aqui por Varsóvia. A gente está indo em direção ao prédio da Companhia Telefônica de Varsóvia. Olha que interessante, gente, um terreno baldio, em cujo muro fica uma propaganda despontando de entre os escombros. Interessante, eu não consigo deduzir do que trata a propaganda, né? Mas aqui a gente tem um raro terreno baldio numa cidade que vem tendo toda a sua fachada de prédios modificada. É muito possível aí que daqui a 20 anos a gente não consiga reconhecer nem a Polônia do... Bom, a Polônia do pré-Segunda Guerra é impossível de ser reconhecida, a Varsóvia, porque foi destruída. Mas nem a Varsóvia socialista. Que esses prédios aqui, por exemplo, do realismo socialista, com essas fachadas, vão sendo todos tomados, todos tombados para arranha-céus. E aí tem aquele famoso processo da gentrificação, né? A cidade vai ficando mais cara, as pessoas mais pobres vão sendo colocadas mais para distantes dos centros. Olha aqui, gente, a barraquinha de frutas aqui, ó. Vamos ver, dar uma olhadinha aqui na maçã. Olha que maçãzona bonita aqui na Polônia. Vejam só, tem kiwi aqui, ó, repolho. Olha, gente, nos vídeos, mais um vídeo que eu vou fazer por aqui, eu quero mostrar em Varsóvia, vai ter mais um,
eu quero mostrar a vocês de repente o pierogi. Hoje eu vou jantar num restaurante pertinho ali de casa, do lado onde eu tô hospedado. De onde eu tô hospedado tem um restaurante polonês. Então tá aí, gente. Varsóvia para vocês. Estamos chegando ao prédio da companhia telefônica e lá eu tenho mais considerações a fazer para vocês nesse vídeo sobre o levante dessa cidade heróica que foi reconstruída aí nos anos 50. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora, né? Que tragédia que aconteceu com Varsóvia. Continuemos por essa cidade em contínua construção e reconstrução. Varsóvia, Polônia. Viagens de Vassoler. Pessoal, estamos agora diante de um prédio sumamente histórico para os poloneses e as polonesas. Esse edifício aqui atrás de mim é o antigo prédio da companhia telefônica aqui em Varsóvia, que se tornou, com o levante, com a insurreição dos poloneses contra os ocupantes, os criminosos nazistas, a sede de um possível governo para além da ocupação. Então os insurrectos tomaram esse edifício da companhia telefônica e daqui estabeleciam como que seu QG, seu quartel-general. Então vocês veem aqui, ó, olhem só, quero mostrar a vocês, ó, hoje esse edifício já não pertence a essa antiga companhia telefônica, nós temos algumas lojas no seu térreo, mas o que eu quero mostrar é que existem placas, além das bandeiras. Quando houver essas bandeiras polonesas nos edifícios, né, é porque elas marcam locais históricos. Então aqui, ó, tá falando aqui, ó, olhem, vejam só o símbolo da Polônia sublevada, como eu mostrei a vocês, e a Fundacja Polskiego Państwa, a fundação da companhia telefônica de Varsóvia, tá aqui. Depois, gente, que a insurreição foi derrotada pelos nazistas, esse prédio foi retomado. E como eu disse a vocês, os criminosos nazistas passaram, sabendo que os soviéticos iam chegar, que eles iam ultrapassar o rio Vístula, que eles iam deixar de ficar estacionados na outra margem do rio Vístula para tomarem a cidade dos nazistas. Antes de saírem da capital polonesa, os nazistas sistematicamente explodiram, implodiram, danificaram cada quarteirão da cidade. 85%, como eu disse a vocês lá no museu, e como eu aprendi ali no museu, 85% da cidade foram devastados. Então a gente está aqui, ó, diante de um edifício sumamente histórico, ó, encimado pela bandeira polonesa, vocês veem ali. E é curioso, né, porque assim, olhem só, a gente está vendo, se eu for mostrar a vocês, ó, aqui ainda a gente tem um largo maior, mas cada vez mais Varsóvia se parece com uma cidade americana, se parece com São Paulo. Nós vamos perdendo a dimensão de um horizonte vasto, que era uma coisa muito comum na Europa, com a altura controlada dos edifícios. E olha o que acontece, ó. Perto de um edifício extremamente importante para a Polônia, da história da Polônia, você começa a construir edifício banco, edifício que tem a fachada espelhada, que fica com que questiona essa questão da pedra, do classicismo. E ali vocês veem mais uma vez, ó, como espectro rondando Varsóvia, o Palácio de Ciência e Cultura. E ó, já às vezes nem parece mais no horizonte, na linha do horizonte, o edifício mais alto. Então tá aqui, gente, o registro de mais esse edifício histórico, sede aí da insurreição, ó. Lá em cima vocês veem, ó, vejam só, o símbolo da Polônia insurrecta, um orgulho aí. E é muito importante, gente, dizer que os escolares, os estudantes e as estudantes são levados por seus professores e professoras a esses museus, que conheçam a história da Polônia, porque eu estava inclusive pensando sobre isso enquanto eu vinha para cá. Quanto mais nós virmos esses edifícios, por exemplo, aqui um edifício do realismo socialista, aí esse capitalismo vítreo, agora, se os estudantes e as estudantes não tiverem mais aulas de história com densidade, não vai fazer diferença para as pessoas depararem com um edifício dessa importância histórica para a Polônia, ou um edifício espelhado que é impessoal e poderia estar em qualquer parte do mundo. Então é muito importante que nós tenhamos enraizamento histórico, conhecimento histórico, para discernirmos afetiva, histórica, política e socialmente a importância de um edifício como esse para a história de um país. São Paulo é uma cidade cuja especulação imobiliária vai simplesmente destruindo edifícios históricos, pondo abaixo para construir
estacionamento, shopping center, empreendimento imobiliário. Então, ou nós protegemos essa memória histórica, e o capitalismo é pródigo, né, no niilismo econômico, para maximizar seus lucros e destruir qualquer tipo de patrimônio e herança histórica. Então tá aí, gente, feito o registro para vocês do prédio antigo da Companhia Telefônica, onde ficava a sede dos insurrectos contra a ocupação nazista da Polônia. Viagens de Vassoler, temos mais pontos aí, vamos nos encaminhando para o encerramento. Tem mais alguns pontos para nós vermos aqui. Eu vou aproveitar, ó, são 4 horas, a gente tem mais ou menos 1h30 ainda de sol. Eu quero aproveitar hoje, bom, se não der, ainda vou usar, tem mais 2 dias aqui em Varsóvia, e eu vou usar esses dias para fazer mais vídeos. Viagens de Vassoler, Varsóvia, em defesa da memória histórica e em defesa da sublevação polonesa contra a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, nós estamos caminhando em direção à Praça Kraszyński. Não vou saber pronunciar corretamente em polonês, mas é uma praça com um monumento que nós já vimos, da criança insurrecta. Vocês viram a criança rebelada na insurreição de Varsóvia contra os nazistas, ali no Museu do Levante. E o que eu mostro a vocês a caminho dessa praça é essa mescla aqui entre o habitacional mais pragmático e esses edifícios aqui históricos reconstruídos. A gente fica pensando, né? Quem viveu na década de 50 aqui em Varsóvia viveu num canteiro de obras, né? A cidade está totalmente tomada por guindastes, olha aí, olha só, nós chegamos aqui, aproveitar, já que a gente está passando por aqui, ali ó, o monumento, já que nós estamos passando por aqui, nós estamos novamente no monumento, ó, ao Levante de Varsóvia. Então, como estamos no monumento ao Levante de Varsóvia, vale a pena eu passar por aqui para fazer um novo registro. Nós já fizemos tomadas, fotografamos esse local histórico aqui em Varsóvia. Estamos muito perto aqui da Praça Kraszyński. Então, vejam mais uma vez, a igreja, um símbolo aqui da insurreição. Nós já mostramos tudo isso aqui para vocês nas viagens de Vassoler. No primeiro vídeo feito em Varsóvia, eu aproveito para mostrar novamente nesse vídeo, que é o vídeo temático propriamente dito. Então eu vou reto, mas eu quero passar novamente por esses insurrectos, que esse é o vídeo que se remete a eles. Olhem só, aqui a gente tem nesse banco o desenho dos pontos de sublevação, vejam vocês. E aqui, ó, até na Praça Kraszyński, a qual nós estamos chegando, ó, olha aí, a Praça Kraszyński está nesse ponto vermelho, ó, e nós estamos aqui na Praça do Monumento, ó, vejam vocês. Então todos os pontos aqui, aí vocês veem as pessoas aqui, ó, tirando as fotos, sentando com soldados. Nós viemos aqui, a gente já está voltando a rota. Vejam um clérigo aqui com a mão na Bíblia. E mais uma vez aqui, os soldados sublevados. Hello! Os soldados sublevados aqui. Hello! Olhem só. E a gente vai... Opa! O pessoal se sentou ali no monumento e a polícia chegou pra falar, olha, não dá pra sentar aqui, rapaziada. Vamos lá, né? Tá aí, ó. Vamos lá. A gente vai agora... Estamos chegando, gente. Segundo aqui o Google Maps, a Praça Kraszyński já tá por aqui. E a gente já vai ver. Olhem só. Esse é o local aqui. Eu vou mostrando para vocês. E chegamos. Essa é a praça. Estamos aqui, ó, nessa praça. A gente já havia passado por aqui nesse vídeo das viagens de Vassoler. Vou atravessar aqui, ó. Nós temos aqui nessa praça os monumentos à Polônia livre da ocupação. Vejam vocês, ó, um belo edifício. Então esse monumento é o monumento à insurreição e o monumento depois
aquilo que seria a independência da Polônia, né? Seria. Por quê? Porque como os soviéticos chegaram e se estabeleceram por aqui, a situação só foi se resolver mesmo após o fim da União Soviética. Então, esse é mais um ponto aqui com essas colunatas, e eu faço questão de frisar que essas colunas aqui em prol do levante, elas vão marcando os batalhões que participaram do levante, e elas espelham, diferentemente dos prédios do capitalismo, elas espelham o céu como que para trazer as hostes do céu para a terra e libertar a Polônia. Então tá aqui, gente, a gente tá quase no fim desse vídeo das viagens de Vassoler. Olha aí, gente, vejam vocês, tem uma passagem aqui subterrânea, ó. Olha só, gente, e um belo palácio, um belo edifício. Daqui eu vou levar vocês até o último ponto para nós concluirmos nosso périplo do Levante de Varsóvia aqui na Polônia. Continuemos aqui, olha lá, olhem só, com esse vislumbre do monumento do Levante de Varsóvia, Viagens de Vassoler, Polônia. Pessoal, nós retornamos aqui a esse belíssimo monumento do Levante de Varsóvia, né? Eu fui procurar o Monte do Levante e o monumento está temporariamente fechado, então eu resolvi, até por respeito e total simbologia dessas pessoas aqui que se colocaram heroicamente contra os nazistas em 44, eu resolvi terminar o vídeo. Vou até me sentar por aqui para dar o recado final para vocês. Eu resolvi terminar esse vídeo em companhia dos soldados. São muitos os exemplos ao longo da história, não só a história aqui da Polônia, como do Brasil, como de vários países aí no mundo, de levantes que se colocaram contra forças militarmente superiores, mais organizadas, mais municiadas de munição. Agora, eu fico me lembrando, por exemplo, do livro Guerra de Guerrilhas do Che Guevara. E o Che Guevara, como vocês sabem, né, argentino, médico, se tornou revolucionário em Cuba, participou do movimento 26 de julho, comandado pelo Fidel Castro, para fazer a Revolução Cubana que apeou do poder a ditadura do Fulgêncio Batista, como vocês quiserem, e que levou ali os adeptos do movimento 26 de julho ao poder. O Che Guevara escrevia que mesmo no combate contra uma força mais armada, há uma variável, digamos, uma variável chamada de X, que é o moral da tropa, o sentido de justiça, que faz com que, por vezes, tropas menos guarnecidas vençam batalhas. A insurreição de Varsóvia, o Levante de Varsóvia, vocês veem aqui os soldados atrás de mim nesse monumento, logrou conseguir vitórias ao longo aí dos 3 meses durante os quais aconteceu, foi derrotada pelos nazistas criminosos, mas esse levante é uma mostra de que a identidade nacional polonesa vivia mesmo sob o punho do czarismo, sob o punho da dominação de frações da Polônia pelo Império Austro-Húngaro ou pelo Império Prussiano. Polônia que queria ter o direito à existência, a Polônia dos levantes nacionalistas. E isso vale, gente, para todos os povos que buscam autodeterminação nacional. Os curdos, a maior minoria do mundo sem país, os palestinos, os ucranianos, que lograram alcançar a formação de um país depois do fim da União Soviética, os poloneses, que assim também chegaram à sua formação nacional. Então, o Levante de Varsóvia é a dimensão de que as ideias têm força material e galvanizam um apoio identitário para causas que soam justas, mesmo para pessoas que num contexto de paz ou num contexto anódino, comezinho de
reprodução burguesa do cotidiano, não se sublevariam. Nós estamos falando de crianças que até mesmo crianças se sublevaram. Mulheres, homens, idosos, em prol da causa de uma Polônia livre. Então, que a Polônia se lembre desse levante é muito importante, mas que também haja debates na Polônia que não sejam sufocados pelo atual regime, governo de extrema-direita, que não contem para os poloneses e polonesas qual grau até que ponto houve colaboracionismo com as forças nazistas de ocupação. A mesma discussão vale para a França. Quando eu já ouvi, quando eu morei em Moscou, ouvi russos ficando indignados só de pensar na França como uma das forças aliadas que disputaram a Segunda Guerra, porque para os russos é um consenso que a França simplesmente se entregou aos nazistas e não quis lutar. Então tá aí, gente. Eu vou mostrando a vocês mais uma vez esse monumento. Vocês veem aqui os soldados, vocês veem a igreja, marcando no seu portal, como eu mostrei a vocês um outro vídeo, as batalhas pelas quais Varsóvia passou, e uma barricada ali com os soldados. Esse foi mais um vídeo das viagens de Vassolera aqui em Varsóvia. Nós visitamos já múltiplos lugares aqui da capital polonesa. Eu começo o vídeo pela manhã e o meu trabalho sempre termina ali ao redor do horário do pôr do sol, 5 horas, 5 e meia. E agora chegou o momento aí de eu dar uma boa descansada. Se possível, chegando ali ao restaurante polonês onde eu pretendo jantar, eu faço uma extensão desse vídeo aqui mostrando para vocês pratos típicos da Polônia. Vamos ver. Então tá aqui, gente, com imagens aqui do monumento do Levante de Varsóvia. E se nós fôssemos ao monte onde fica ali, onde ficam as escadas, com o monumento, com uma visão ampla, o monumento está fechado temporariamente, nós veríamos esse símbolo da Polônia sublevada, da Polônia que se coloca com busca de nacionalidade, da sua língua, da sua literatura, da sua música. Powstanie Warszawskie, aí eu já não consigo falar 1944 em polonês. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a audiência de todas e todos vocês em mais esse vídeo das viagens de Vassolera. Espero que nós tenhamos trocado experiências e reflexões históricas satisfatórias e profícuas, e com imagens desses soldados sublevados em busca da causa da independência nacional, para que não chegassem novos ocupantes como chegaram por meio século. Nunca vou me esquecer, gente. Quer dizer, os poloneses no museu, que trabalhavam no museu, me disseram: os alemães dizem que não gostam dos poloneses e destroem tudo. Os russos, no caso os soviéticos, diziam que eram amigos dos poloneses, mas esfaqueavam por detrás. E a Polônia se vê premida entre dois grandes vizinhos, a Rússia e a Alemanha. Com imagens, então, aqui do Monumento do Levante, eu me despeço de vocês em mais esse vídeo das viagens de Vassolera em Varsóvia. Se vocês gostaram de mais esse vídeo, de mais essa discussão histórico, filosófico, política aqui nas viagens de Vassolera, dê um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos viajar com cada vez mais e mais pessoas. Se você vem acompanhando esse meu périplo, que já passou por 15 países, e que quer chegar a singrar os 5 continentes e 7 mares, eu peço que você considere a possibilidade de se tornar um membro humanista aqui do meu canal do YouTube. Tem a tecla Seja Membro aqui embaixo, tem também a tecla Valeu para mandar uma contribuição financeira, e nós nos vemos na Polônia no próximo vídeo das viagens de Vassolera. Creio que vai haver mais um vídeo aqui em Varsóvia e depois Wrocław, sem falar Cracóvia e sem falar de Oświęcim, cidade que a história conhece até hoje como Auschwitz. Até a próxima. Admiremos e respeitemos o Levante de Varsóvia. Viagens de Vassolera na Polônia. Tchau! E com essa bela imagem aqui do crepúsculo em Varsóvia, um símbolo
da Varsóvia querendo liberdade, querendo identidade. E nas cercanias de uma bela região central aqui que nós vamos conhecer com mais calma no próximo vídeo aqui em Varsóvia das viagens de Vassoler. Olhem que belo céu. E aqui a Varsóvia para lá mais pragmática e a Stare Miasta, a velha cidade de Varsóvia. Nós nos despedimos então da capital. Vou jantar num restaurante polonês, quiçá trarei tomadas num chorinho desse vídeo das viagens de Vassoler, mais esse vídeo em Varsóvia. Até a próxima, Polônia. Tchau! Pessoal, eu tinha prometido fazer um adendo a esse vídeo das viagens de Vassoler em Varsóvia, na Polônia, mostrando uma refeição tipicamente polonesa. Então olhem só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô com uma cerveja aqui, ó, Tuski, e vocês têm uma sopa chamada flak. Eu vou colocar, ó, tem uma cumbuquinha que veio, olha aí, uma sopa de carne. Eu vou colocando, olha aí, os pedacinhos de carne, quentinha, gente. A menina, ó, carne de panela desfiadinha, ó. Olha aí, gente. Saborosa. Eu vou colocando aqui pra vocês verem, ó. Olha aí, gente, que sopa saborosa. Até o vapor bateu na lente aqui, deu uma embaçada, hein? Vocês viram aí, ó? É pra vocês provarem comigo nas viagens de Vassoler essa sopa, ó. E ela vem, vejam vocês, ó. Ela vem com um pãozinho, que é um típico pão. Os russos gostam muito desse pão aqui, ó, com esse tipo de formato, não um pão branco, parece um pão de centeio, uma coisa assim. E tá aí, gente. Depois dessa sopa da flak, eu pedi um pierog. Como eu disse pra vocês, o pierog, ele é uma espécie, vamos chamar assim, uma espécie de ravioli. Tem um formato diferente que eu vou mostrar a vocês quando ele chegar pra mim. Então vamos degustar agora essa sopinha, ó. Viagens de Vassoler, uma cerveja com sopa, uma quebra do estupidamente gelado com quentinho. Nesse inverno polonês tá mais com cara de comecinho de outono, que não tem frio nenhum. Bom apetite para nós na entrada desse jantar polonês. Pessoal, agora é o seguinte, nós temos aqui o pierog, que tá, eu falei para vocês que parece mais um ravioli, mas a verdade é que ele tá um pastelzinho. Vamos dizer assim, um pastelzinho de carne. E aqui vocês têm o sour cream, que é aquele molho mais azedinho. Olha, eu sei em inglês o nome. Sour cream, creme de nata, vamos dizer assim. E esse é o famoso pierog polonês. Eu tomei o flak, aquela sopinha que é deliciosa. Eu vou mostrando pra vocês, ó. Tem um pierog de carne, tem de queijo. Então, gente, esse é meu jantar polonês aqui, delicioso em Varsóvia. Tô descansando um pouquinho depois de um dia todo de vídeos para as viagens de Vassoler. Apoiei, ó, tirei aqui, ó, agora tô com a minha blusa, deixei o sobretudo ali apoiado na cadeira. Então, bom apetite para nós. Vou comer esse pierog aqui com a cervejinha e o sour cream ali. Até a próxima, então, pessoal. Ainda em Varsóvia, depois vamos para Wrocław, para Cracóvia e Auschwitz. Até a próxima. Tchau. Bom apetite a todas e a todos nós. Viagens de Vassoler na Polônia.